Sabe aquela expressão tudo dói? Isso realmente ocorre com pessoas que têm fibromialgia. É uma doença crônica em que o paciente tem sensibilidade ao toque, rigidez e dores no corpo. Esses são alguns dos sintomas. Quer saber mais sobre fibromialgia? Veja agora aqui no Papo Médico. O nosso papo de hoje é com a doutora Tatiana Pina Lobo. Ela é graduada em Medicina pela UFG em 2011, residência médica e clínica em reumatologia pela UFG em 2016, médica cooperada da Unimed Anápolis desde 2017. Doutora Tatiana Pina Lobo, bem-vinda ao Papo Médico. Obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui com vocês. Vamos começar então perguntando o que é a fibromialgia. Bem, a fibromialgia hoje é uma das causas principais de dor difusa que acomete os pacientes. Se trata de uma doença reumatológica com caráter não inflamatório e que tem tirado qualidade de vida de muitas pessoas, né? Até 2 a 5% da população tem sofrido com essas dores generalizadas. E a gente sabe que a fibromialgia, ela atinge todo o corpo, né? Então, assim, quando a gente fala de uma dor difusa, fala um pouco pra gente sobre isso. A gente considera o paciente com dor difusa o paciente que tem dor acima e abaixo do nível do umbigo, dos dois lados do corpo e também com comprometimento da coluna, né? Não necessariamente uma doença estrutural, mas uma dor física mesmo que o paciente relata, né? É lógico que associado a isso, dentro da fibromialgia, existem outros sintomas que trazem esse comprometimento da qualidade de vida, que além da dor, vão surgindo outras coisas associadas, como perda da cognição, transtornos de humor, dificuldade com o sono e outros sintomas satélites que também podem acometer o paciente. Então, já que a senhora citou os sintomas, vamos falar sobre isso. Quais são os sintomas, como que nós podemos identificar a luzinha de alerta ali ser acesa para fibromialgia? Sempre quando o paciente começa a ter dor em todas as partes do corpo, com uma topografia que não tem uma distribuição, que não tem exatamente uma concordância anatômica, vamos dizer assim. De que forma? O paciente tem dor irradiada que não é justificada por um que a gente chama de dermátomo ou miótomo, que é relacionado exatamente ao nervo. Então dói uma mão, dói um braço, o ombro, é uma dor que é difusa, uma sensibilidade muito aumentada. O paciente depois vai reclamando que a qualidade do sono vai ficando ruim, mesmo que às vezes durma a noite inteira, acorda cansado, fadigado, como se não tivesse dormindo, né? Uma grande parte dos pacientes também geram distúrbio do sono, seja com despertares frequentes ou insônia também associado. Também soma a questão da cognição, porque mesmo que não haja um déficit de memória de fato, o paciente começa a ter uma sensação de que não dá conta. A memória prejudicada, a produtividade no dia a dia também prejudicada, dificuldade para executar coisas simples do dia a dia ou um trabalho que já era executado antes e aquilo já não tem a mesma produtividade. E a questão do humor, que daí com essa sensação de incapacidade, o paciente começa a ficar com sintomas mais depressivos, né? Que é muito comum o paciente queixar dessa dificuldade no humor. Pode estar associado à ansiedade, sintomas depressivos, mas são tantos sintomas às vezes relacionados, dor de cabeça, síndrome do intestino irritável, que gera uma bagunça no intestino também, no funcionamento intestinal, às vezes dores locorregionais que vão ficando exacerbadas, ou seja, dá dor para todo lado. Doutora, e por quanto tempo esses sintomas acontecem com o paciente para ser direcionado para a fibromialgia? A gente considera que o paciente tem que ter pelo menos 3 meses de dor. Então, após esse período, já pontua, né, como provavelmente portador de fibromialgia. E quais são as causas da fibromialgia? É super questionado e muito ainda desconhecido, né? Toda a fisiopatologia da doença, o funcionamento dela. Mas o que se entende hoje
vou falar um nome bonito, né, que é uma hipersensibilização do sistema nervoso central. Então, como que isso funciona? Então, o paciente, ele tem quimicamente distúrbios de dor que não são inibidos, que normalmente deveriam ser inibidos. E nos pacientes com fibromialgia isso não acontece, né? Então ele tem um cérebro que é mais predisposto a sentir dor. O paciente tem sensibilidade ao toque, às vezes simples, ou o toque, um estímulo que é realmente doloroso vai gerar um estímulo muito além do que geralmente geraria num paciente que não tem a doença, né? Além dessa sensibilização central do cérebro, medula, também tem algumas teorias que se fala sobre as fibras finas, né? Então, são muitos mecanismos realmente neurológicos que vão fazer o paciente desenvolver essa doença. Nós temos aqui a participação do público do Papo Médico pelas nossas redes sociais e a pergunta é: como diferenciar a fibromialgia de outras doenças reumatológicas? Então, primeiro, que é um diagnóstico que o médico tem que estar atento, né? Lembrar-se desse diagnóstico. Segundo, que por ser uma doença de âmbito neurológico, né, com essa hipersensibilização neurológica, ela não altera exames e não gera deformidades. Então, radiograficamente ou exames laboratoriais não vai ter nenhuma alteração de fato. E o exame físico desses pacientes, na hora que o médico pega o paciente para poder examinar, e outro sintoma também que a gente não lembrou de pontuar, mas que é importante, é uma sensação também de inchaço. Então o paciente chega reclamando de inchaço, mas objetivamente no exame físico não tem. Então é uma sensação justamente dessa percepção alterada do cérebro, né? E que ao exame físico também não vai ter. Então, ou seja, dói demais e ao exame físico e aos exames laboratoriais e imagem não tem muita coisa. Então começa por aí para os médicos, né? Para o paciente, quando começa, por exemplo, surgir manchas de pele, alterações na força ou no tamanho das articulações, aquilo já começa a significar que tem mais coisa além da fibromialgia, que também é possível, né? Eu ter fibromialgia e ter outras doenças associadas, que até pode ter sido o gatilho daquilo, né? Nós vimos aqui que de cada 10 pacientes com fibromialgia, de 7 a 9 são mulheres. Tem alguma relação da doença com o sexo? Essa estimativa de dor, não sei se por conta da hipersensibilidade que as mulheres já estão associadas, mas também pelo índice que temos de doenças reumatológicas em mulheres que é ainda maior, né? Nós temos esse aumento da epidemiologia para o lado feminino, mas hormonal não tem relação exatamente, né? A gente não tem essa documentação. Doutora, e como é o tratamento da fibromialgia? Primeira coisa que a gente precisa fazer é ter uma relação boa do médico com o paciente que está sendo cuidado. Isso é importantíssimo, porque o paciente precisa se tranquilizar que aquela doença, apesar de gerar muito incômodo e perda da qualidade de vida, ela não é uma doença que vai gerar deformidades ou morte, risco de vida, né? Então essa é a primeira coisa, confiar que o médico está fazendo a coisa certa. A segunda coisa, isso a gente chama de educação, né, do paciente, entender a doença, saber que nós temos dois lados do tratamento, que é o não farmacológico, que é importantíssimo. Eu digo que às vezes para meus pacientes que é muito melhor o tratamento não farmacológico do que o farmacológico. E ele precisa casar esses dois lados do tratamento, que envolve atividade física regular, de preferência exercícios aeróbicos, uma dieta bem cuidada, respeitando os limites dos pacientes. Por exemplo, os pacientes que têm intolerância a glúten têm tendência a sentir mais fadiga ao longo do dia e piora, né, essa questão da fibromialgia, então eles precisam ser adeptos a esse tipo de dieta. Não todos, mas aqueles que têm intolerância. Os pacientes precisam fazer psicoterapia, a mais documentada como ativa, né, nas psicoterapias, como boa para o resultado final da dor, a terapia cognitivo-comportamental. Então a TCC, dentro das subespecialidades da psicoterapia, é a mais descrita como bons resultados. Tem técnicas também assim de
acupuntura, que também são estudadas, massoterapia, tudo para poder ajudar o paciente a sair daquela crise de dor. Quando se trata de tratamento farmacológico, mesmo que os pacientes não se enquadrem, por fim, como portador de depressão ou ansiedade, a maioria dos tratamentos são feitos com antidepressivo, né? Medicação que vão agir ali na recaptação da serotonina, na noradrenalina, para melhorar a qualidade de vida, justamente daquilo que a gente falou sobre a causa, essa disfunção do sistema nervoso central que manda resposta de dor onde não deveria ter. Então, essas medicações antidepressivas, alguns são anticonvulsivantes, né? Apesar do paciente não ter, mas são mecanismos que ajudam o paciente a reduzir a dor através do tratamento também. Então é um tratamento que a gente chama de multimodal, né? É o médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, o educador físico, né? E o apoio também familiar, para entender o sofrimento do paciente. Outra dúvida aqui do público do Papo Médico: após iniciar o tratamento, em quanto tempo é possível sentir melhora? Tem alguns relatos em estudo que a gente divide o paciente em 3 grupos, e o primeiro grupo é o que faz mais aquela palavrinha difícil, a catastrofização, né? Então esses pacientes são mais deprimidos ou com um humor muito deprimido, então acaba que esses pacientes têm uma tendência desse movimento da parte não farmacológica ser um pouco menor. Então é mais difícil sair para fazer o exercício que vai me fazer sentir dor. Só que eu preciso lutar contra aquilo, né? Então esse primeiro grupo tem uma dificuldade de obedecer essa parte não farmacológica. Então o tratamento nunca é pensado em curto prazo, é em longo prazo. E para o paciente que está sofrido, entender que uma coisa que vai gerar dor é o que vai melhorar a dor, isso é muito complicado. Então isso leva tempo e entendimento. Doutora, e tem como prevenir fibromialgia? Eu digo que assim, qualidade de vida é o que todo mundo precisa. Mas lembrando também da questão das causas, nós temos pacientes com predisposição genética, né? Tem história familiar e esse risco relativo chega a 8 vezes. Né? E então o paciente precisa ter qualidade de vida no peso, na regularidade com atividade física, ter uma parte metabólica, né? Colesterol, diabetes, tudo bem cuidado, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Aí isso influi diretamente no jeito que a gente tem vivido. Uma das coisas que tem acontecido demais é a questão da insônia, nosso uso das mídias sociais. Então, a exposição prolongada às mídias sociais, que geram mais angústia também, isso tudo dificulta. Então, diríamos que isso vai ajudar. O paciente que já tem uma história familiar de dor crônica, de fibromialgia, a ideia é que ele tenha mais qualidade de vida do que aquele que na família já está sofrendo, para tentar ter uma qualidade de vida melhor, porque existe, sim, os pacientes que passam completamente uma fase da vida, apesar que a gente está dizendo de uma doença crônica, completamente assintomáticos, mas são esses pacientes que aderem à qualidade de vida que às vezes a gente não está tendo. Doutora, e qual a mensagem você deixa para todos que estão nos assistindo aqui no Papo Médico? Primeiro que os pacientes que sentem dor têm que ser acolhidos, né? Acolhidos pelos médicos, pelos familiares. Sentir dor não é fácil. Essa compreensão da população em relação à fibromialgia ainda é um processo. Dizer para o paciente que, primeiro, procure um especialista em dor, seja um reumatologista que pode já te acompanhar, ou começar, né, com algum colega que pode te orientar sobre tá tudo bem, não tem uma coisa grave, você vai ficar melhor se aderir a essas medidas, né? Buscar sempre que possível também se acalmar, no sentido que essas doenças, apesar de limitantes do ponto de vista psíquico, elas não vão trazer deformidades e nem risco de vida. Então precisamos cuidar o mais rápido possível para melhorar aquilo que você mais quer, que é a sua vida. Doutora Tatiana Pina Lobo, muito obrigada por sua Obrigada participação aqui no Papo Médico. Esse foi o Papo Médico de hoje. Informações importantes sobre saúde com médicos especialistas no assunto, você vê aqui. Acompanhe nas redes sociais da Unimed Anápolis. Muito obrigada e até o próximo Papo Médico.